Fala pessoal, tudo bem com vocês? Renato Augusto e Paulinho decidem para o Corinthians, Duqueiroz e Juliano também fazem um ótimo jogo. E o Roger Guedes, hein? Lembram dessa perguntinha? Ela também se aplica hoje, mas por outro motivo. Fernando Lázaro e tudo mais, vamos falar sobre o jogo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Que privilégio, senhoras e senhores, é ver Paulinho e Renato Augusto jogando, especialmente o Renato, né? Não quero tirar aqui os louros do Paulinho, que também é um monstro de jogador, fez um ótimo jogo, mas o Renato encanta, né? Ele dita o ritmo do jogo, ele organiza o time, ele é um técnico sendo jogador, né? Ele consegue muitas vezes fazer a leitura do jogo, tática, se posicionar de uma forma melhor, elevar o nível dos companheiros que estão ao lado dele, e com a bola no pé é um negócio inacreditável que o Renato faz. Por isso que eu falo, é um privilégio realmente. Esse cara que já tinha entregado muito ao Corinthians antes de sair do Brasil, ficou um tempão na China, continuou nos abrilhantando na seleção brasileira e olha, dependendo da questão física, eu levaria o Renato de olhos fechados para a Copa do Mundo, porque se trata de um jogador diferente, um jogador que não sente o peso de camisa, ele organiza o time, ele tem o chute a média distância, ele tem a armação do jogo, ele tem a leitura tática, tudo isso que eu já falei. Ele é diferente, ele é diferente. E olha que o Mirassol, embora muita gente possa pensar, nossa, mas o Mirassol, o Campeonato Paulista, é um time muito bem organizado pelo Eduardo Batista, que deu muito trabalho ao Corinthians no segundo tempo, especialmente por conta da questão física, né? A gente vai falar sobre isso mais pra frente. Mas o Renato decidiu o jogo, né? Junto do Paulinho, evidentemente, né? E do Juliano, que também fez um ótimo jogo, e o Duqueiroz, que também jogou muito, e o Fagner, que enquanto esteve em campo também foi um absurdo. É um time que foi montado pelo Fernando Lázaro no 4-4-2, que a gente tanto queria ver, com um volante, né? Um primeiro volante que eu muito quis que fosse o Victor Cantillo, mas nesse momento não há como discutir a titularidade do Duqueiroz. Ele realmente está jogando tudo, está entregando tudo nessa primeira função de meio campo, porque ele joga de cabeça erguida, ele joga já olhando para frente, ele já joga armando o jogo, teve até chance de arriscar um chute ali na intermediária ofensiva e a bola passou perto. Para você ver como ele tem personalidade. Não gostei quando ele foi deslocado para lateral, a gente vai falar sobre isso mais para frente também, mas o Duqueiroz ali à frente da defesa e começando, né, a abertura de meio campo, ele foi gigante, jogou muito bem, muito bem. E aí os três meias, né, com o Juliano mais à direita, o Renato Augusto mais à esquerda e o Paulinho flutuando ali, chegando muito mais à frente, fazendo tudo aquilo que ele sabe fazer. Com o Mantuan mais pela esquerda, não como falso 9, e o Roger Guedes sim na referência. O Roger Guedes tá mal, né, gente? Tá mal. Ele teve uma melhora contra o Ituano, mas ele tá muito longe de ser aquele jogador que foi na temporada passada. O Fernando Lázaro chegou a falar que é início de temporada, né, que muitos jogadores oscilam e eu acho que é isso que está acontecendo. Não sei se ele está passando por algum problema psicológico, emocional, pessoal, enfim. Tecnicamente ele está abaixo, mas porque fisicamente também. A gente viu notícias, né, dele se preparando nas férias para voltar a todo vapor, não é o que está acontecendo. E aí pode ser também o fato dele não estar na sua melhor função, né? Ele rende mesmo pelo lado esquerdo, mas nem ali ele conseguiu jogar nos primeiros jogos. E tanto que ele não era substituído, né? Foi ganhando uma sequência, hoje ele saiu apenas com 40 minutos. E acho que não tem problema nenhum você tirar o jogador quando ele ainda precisa talvez de um recondicionamento físico, até mesmo para ganhar confiança. Enfim, coloque um outro jogador que está rendendo mais do que ele. Por isso é o meu questionamento com o Fernando Lázaro pela substituição, que poderia ter sido o Roger Guedes e não o Gustavo Mantuan. Mas vamos na ordem aqui. O Roger Guedes e o Mantuan fizeram esse ataque, né, num 4-4-2, mas com muita chegada dos meias, né? O primeiro tempo foi assim uma grande atuação do time do Corinthians. Enquanto o Corinthians teve perna, teve físico, ele dominou o time do Mirassol, que até chegou, né, inclusive marcando o seu gol, mas o primeiro gol foi um toque magistral do Juliano. Que jogador é Juliano, não pode sair do time, é o motorzinho do time, é o que tem qualidade, ele dá muita opção para esses meias, ele tá sempre pisando na área, ou então combinando jogadas, seja pelo lado direito ali com o Fagner, ou pelo lado esquerdo lá com o Renato Augusto, ou aparecendo na área fazendo pivô. Cara, ele dá muita opção para os seus companheiros, e o Juliano dá um passe magistral para o Renato, que arrisca de fora da área, e ele arrisca, né, ele tem a confiança para isso. A bola desviou e matou o goleiro ali, o Corinthians faz o primeiro gol. O segundo, gente,
O segundo, depois do empate, né? Vamos na ordem então. Teve um empate que eu acho que foi uma falha do Cássio. Muita gente questionou, mas o posicionamento do Cássio me incomoda. Ele estava na linha do gol. Ele estava praticamente dentro do gol. Quando você está dentro do gol, se você defende a bola, é gol. Eu sei que foi a queima-roupa, eu sei que foi muito próximo dele. Ele até fez um bom jogo depois, pegou algumas bolas difíceis do Zeca, num chute a queima-roupa ali, depois num chute em que ele busca no canto. Ele fez algumas defesas importantes. Mas nesse gol, eu acho que ele falhou no posicionamento. Não é nenhum tipo de perseguição, não tem nada contra o Cássio, pelo contrário, acho que ele enfrenta uma instabilidade, mas é um baita goleiro. Não acho que o Ivan tenha que ser titular para amanhã, como muitos pensam. Acho que ele tem que chegar, se adaptar ali na frente. Se o Cássio tiver uma fase ruim, dá um jogo, outro para o Ivan. Ele vai acabar entrando por uma suspensão do Cássio, alguma, enfim, alguma lesão. Enfim, pode acontecer dele receber uma chance. Se ele for bem, dá uns 2, 3 jogos, enfim, para disputar a titularidade. Acho que isso é normal. Mas eu não faria isso agora, imediatamente, com o Ivan recém-chegado e por conta de um ou outro lance do Cássio. Eu sei que para muita gente o Cássio tem falhado há muito tempo, mas eu acho que é uma instabilidade que ficou no ano passado e a gente precisa ver ainda esse ano. Esse lance, eu acho que ele falhou, se a gente analisar apenas pontualmente. O Mirassol empata, né, nessa chegada, a bola aérea defensiva às vezes, né, tem sido um problema para o Corinthians, foi assim contra o Ituano, por exemplo. Só que aí o Corinthians volta a ficar na frente na genialidade do Renato Augusto. Eu não consigo usar outra palavra para o que ele fez. Ele consegue acertar um lançamento, que não foi nem um passe, né? Foi um lançamento no ponto futuro para o Fagner buscar, de uns 40, 50 metros, numa fatiada linda, linda de ver, em que o Fagner se estica todo para fazer o cruzamento, e isso também a gente precisa chamar a atenção, porque o Fagner era um cara que não passava do meio campo, e o Fagner hoje ele tá subindo, ele tá apoiando, ele tá armando o jogo, ele tá aparecendo na linha de fundo, ele tá dando profundidade pro jogo. Isso não acontecia. O Fagner, com a qualidade que ele tem para apoiar, percebendo o lançamento e o Renato percebendo, eles se entenderam no olhar ali, não entendi o que aconteceu, mas foi com GPS o passe do Renato. Alcançou exatamente o limite da perna do Fagner, que ele se esticou e conscientemente o Fagner, num meio que uma meia bicicleta, né, um voleio, né, ele estica a perna e cruza para trás, porque ele sabe que ali estará um homem chamado Paulo. Ali ele sabe que o Paulinho ataca o espaço, que o Paulinho infiltra, que o Paulinho não fica esperando lá no círculo central do gramado nem na intermediária ofensiva, ele pisa na área, e ele pisa na área para concluir. Tem um gol aí na Seleção Brasileira em 2016 que é rigorosamente igual, só que o cara que faz o cruzamento ali é do Marcelo, lateral esquerdo, para o Renato Augusto centralizar e o Paulinho chega para concluir, para vocês verem como esses caras se entendem. E o Paulinho chega e fuzila o goleiro. Que gol, meus amigos, assim, foi bonito de ver. Foi a manchete que eu coloquei na thumbzinha aí. Porque o Corinthians jogou bem, jogou de uma forma bonita, jogou assim com jogadas, com troca de passes, porque esses caras fazem a diferença, eles são muito, muito diferenciados, especialmente o Paulinho e o Renato. E ainda tem jogadores de um nível que é de uma prateleira alta também, como o Giuliano, como o Fagner. Pô, a coisa facilita muito, né? Isso que o William só entrou no segundo tempo. Realmente o elenco tá fortalecido, tá ganhando opções, e o primeiro tempo foi muito bom, muito bom. Só que a partir dos 15 do segundo, e aí a gente precisa chamar a atenção disso, o Corinthians cai fisicamente. Pode ser começo de temporada, pode ser pelo adversário, que é uma equipe do interior que começa a trabalhar antes e que normalmente no Campeonato Paulista, nesses primeiros jogos, tem uma diferença física, tem uma supremacia física, inclusive, e muitas vezes consegue complicar a vida dos grandes. Foi o caso nesse jogo. O Corinthians se segurou, o Gil fez um partidaço, mas o Mirassol, dos 15 minutos até o final, só atacou. Aí o Corinthians ali nos 30 minutos conseguiu esporadicamente ter uma chance ou outra, mas o domínio foi do Mirassol, que se colocou no campo ofensivo e o Corinthians, encaixotado ali, pouco conseguiu sair. Demorou um pouco para mexer o Lázaro. Tem uma jogada de perigo no segundo tempo do Corinthians que é justamente do
Renato Augusto, que ele consegue uma finalização no meio de 3 caras à frente da área, meio que sem distância do corpo para a bola para poder finalizar, e ele consegue encaixar a bola, obrigando o goleiro a fazer uma ponte para tocar por cima a bola para escanteio. É impressionante o que ele consegue fazer. O Fagner sente uma lesão e antes o William entra, né, no lugar do Mantuan, e aí talvez o questionamento, né, por que não do Roger Guedes naquele momento? Para manter os 5, para não se incomodar com o medalhão e sim tirar o garoto, mas o Mantuan estava fazendo o seu principal jogo desde que voltou da lesão. Estava muito bem pelo lado esquerdo, estava incisivo, estava agressivo, estava tentando jogada pessoal, estava tentando finalização, estava muito bem realmente, funcionou mais ali do que como falso 9. E o Roger Guedes não conseguiu entregar. Então o William entra no lugar do Mantuan e faz o lado esquerdo, mas o Corinthians atacou muito pouco, né? Então o William ficou muito buscando esse escape pelo lado esquerdo que dificilmente ele conseguia. Aí depois vem a lesão do Fagner e o Fernando Lázaro, ao invés de colocar o substituto imediato do Fagner, que foi contratado para isso, que é o João Pedro, coloca o Victor Cantillo. Como assim o Cantillo no lugar do Fagner? Sim, ele deslocou o Duqueiroz para a lateral e colocou o Cantillo na primeira função. Ele complicou os 2 setores. Não que o Du tenha comprometido na lateral, mas ele estava muito bem no meio-campo. E o Corinthians tem um lateral reserva do Fagner, que nunca é utilizado. E o Cantillo, que não está bem nessa temporada, acabou sofrendo um pouco com falta de combatividade, também pelos seus parceiros já estarem abaixo fisicamente ali no meio de campo, o Mirassol dominou a partida. Inclusive esses jogadores que saíram também demoraram a sair. Só aos 40 minutos o Lázaro põe o Rony, põe o Jô, põe o Gustavo Mosquito, muda a formatação do time, percebendo que o time fisicamente tinha caído, mas ele demorou para perceber isso. Então, são ajustes. O Lázaro conseguiu a sua segunda vitória, falou inclusive sobre efetivação, ele não está pensando nisso nesse momento, sabe que está difícil a busca por um novo técnico, mas ele não quer pensar em Libertadores, quer pensar no próximo jogo, tá certo, eu acho que ele não está pronto. Eu acho que ele nem quer isso nesse momento. Eu acho que é importante fazer essa transição. Eu comparo muito com o que o Andrei Lopes, o Cebola, fez depois do Vanderlei Luxemburgo para a chegada do Abel Ferreira. Fez uma transição muito importante ali, inclusive com o Abel pegando muito das ideias do Cebola. E eu acho que isso vai acontecer. O Lázaro está ajustando o time com algumas coisas que a gente gostaria de ver, como o 4-4-2, por exemplo, com alguns jogadores nas suas funções específicas, com alguma rodagem e tudo mais. Mas ainda, obviamente, contra o Ituano, por exemplo, ele escalou mal o time, depois fez trocas que o time melhorou. Nesse jogo contra o Mirassol, ele começou bem, depois as trocas não foram tão boas em determinado momento. Questão normal de ajustes e tudo mais. O importante realmente foi a vitória e o importante é que o Corinthians conta com jogadores de excelência, como esses que eu já citei. Por que o William está entrando muito no segundo tempo? Muita gente questiona. Eu acho que faz parte de um gerenciamento físico, né? O próprio Paulinho não jogou os 2 primeiros jogos como titular, não começando, depois no terceiro ele já começou, hoje também da mesma forma, daqui a pouco pode ser que ele seja preservado. O William está sendo preservado visivelmente para a Libertadores, né? E também para os clássicos que vem pela frente, reta final de Paulista. Acho natural você cuidar desse jogador, que teve uma lesão, que parou mais tempo do que deveria ano passado, que corre um risco de se machucar, né, pela idade mais avançada, pelo jeito de jogar dele, né, ele tem muita explosão, então acho que é natural ter que cuidar dele. Quando você tem todo mundo à disposição, alguém tem que sair. Quem sairia? Hoje saiu o Mantuan. Será que não tem que sair o Roger Guedes? O Roger Guedes ele vai render ainda mais, imagino eu, do que a gente espera. É que realmente esse começo dele não tá bem. E não tem problema nenhum ele ir para a reserva de vez em quando. Eu gostei do Lucas Piton, acho que ele avançou bastante em vários momentos, se soltou muito, ele se solta muito mais que o Fábio Santos, e é importante ele ter rodagem, ele ter sequência. No restante, acho que eu falei de todo mundo. Né, os outros jogadores entraram só nos minutos finais, ali como o Jô, o Rony, o Mosquito. O Mosquito até fez uma jogada interessante pelo lado direito, mas não teve mais do que isso. Acho importante o Corinthians continuar vencendo e estruturando a sua equipe para que seus jogadores consigam se recondicionar fisicamente e buscar cada vez mais um entrosamento. Quem vai ser o técnico? Bom, isso é assunto para outro vídeo, mas que tá difícil, né? Por enquanto, pelo menos o time tá vencendo. Comenta aqui o que vocês acharam do jogo, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!